Estou entrando aqui no sistema para a gente fazer a chamada. Todos presentes, né? Já consigo ver aqui pela quantidade de pessoas no chat. E daí eu já lanço aqui. Não, acho que tem uma pessoa faltando, né? Tá faltando a Laurinha e a Isa. Ah lá. Lauren tá faltando muito, hein, gente? Tá faltando a É Lauren. porque, professor, é porque é o seguinte, a internet dela tá caindo muito, sabe? Nesses dias. Uhum, Aí, tipo assim, às vezes cai e volta. Aí ela consegue entrar de novo. Mas tem vezes que cai e não volta. entendi. Quem mais além da Lauren? A Isa. A Isabela. Então tá ok. Restante todo mundo aí. Já vou registrar aqui então a chamada. Vamos lá então, gente. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Animados para o início do final da semana? Finalzinho de semana chegando aí, Uhul! né? Descansar um pouquinho, acordar um pouquinho mais tarde. E você não, Breno? Vai ter que estudar? Ué, o Breno já acorda tarde todo dia. Por que vai fazer isso Já especificamente acorda, né? Já na tá. semana? Já acorda, tá. Tem trabalho, né, Brenão? É isso aí, cara. É ralação, né? Vocês estão numa etapa aí de, né, importante na formação de vocês e não pode deixar a peteca cair, né, cara? Porque ano que vem é terceiro ano que vem tem Enem e se vocês não se dedicarem agora, né, no segundo ano, se deixar tudo para o terceiro, aí fica difícil, né? Então, vamos tentar, né, seguir aí da melhor forma. Prof, Oi. vou te perguntar uma coisa. Uhum. É, você vai cobrar para essas atividades agora que a gente tem que enviar dia 13? Foi só as duas redações? A redação de cada matéria? Ou o que você vai cobrar mais? Oi, repete, por favor, Tete, eu não entendi. Sabe aquelas atividades que a gente tem que entregar as atividades até dia 13, certo? Você vai estar cobrando quais? É só a redação que você passou pra gente? É, por Só? enquanto é. Por enquanto é só a redação, Beleza. tá? A do Nas primeiro duas trimestre pra matérias, fechar. tanto de filosofia como de sociologia. Que aí Ah, tá. vocês já entregaram, e aí falta eu ainda corrigir e lançar as notas. Mas já está registradinho já. Professor, meu irmão fez um negócio muito engraçado. O que ele fez? Tipo, a escola mandou os e-mails de todos os professores para todos os alunos, né? Beleza. Uhum. Aí meu irmão pegou as atividades dele e saiu mandando para todo mundo. Aí ele me mostrou aqui. Ah, não, o professor recebeu aí. Lucas, mas você não tem aula com o Beto. Ele, vai, mas o e-mail dele tava aqui. Tava aí, eu tô mandando, né? Vai que ele me dá um ponto aí também, ele vai tomando. Ai, muito legal. É, vou ver lá que tem um monte de trabalho a mais que eu nem sei do que é. Eu falei, uai, o que é isso? Bom que você já está me avisando. Pessoal, então, vamos lá, né? Cadê o Lucas? Tá aí? Lucas, eu acho que tá, tô. Aí, ô Lucas, uma das coisas ruins de não estar tendo aula presencial é que eu não posso filar seu lanche, velho. Seus biscoitos, seus cookies. Agora aqui eu fico sem poder ter, né? Não, É não, um ruim, dos na pontos moral. negativos da. Mais um, né, de tantos outros. Mais Tudo um, bem. um pequeno, né? De todos os outros grandes.
Pior parte da quarentena, né? Poder Eu filar acho que o esse é o Lucas, né? pior. Você vai mandar por e-mail, Lucas? Tá bom, eu recebo. Eu acho Ai, ai. melhor pro Bluetooth, chega mais rápido pro Lucas. Já mandei um É só. por Bluetooth, né? Desse jeito. Pessoal, vamos lá então, né? Vamos meter bronca aí no conteúdo. Lembrando então que nós estamos tratando nesse capítulo de epistemologia moderna. Você precisa de saber o que significa a palavra epistemologia, qual é a área da filosofia que nós estamos estudando quando nós tratamos de epistemologia. E entender também por que, que nós estamos falando de uma epistemologia moderna, por que estudar a epistemologia moderna propriamente dita, né? E aí nós falamos que é um período da história que vai por volta do século XIV, século XV, né? Mais precisamente século XV, até o século XVIII, então um período aí de cerca de 300 anos, em que se tem uma efervescência muito grande no estudo da filosofia e um debate muito grande no campo da epistemologia, especialmente entre duas correntes, que é a corrente racionalista e a corrente empirista. Então, por isso que nós estamos tratando da epistemologia moderna, é um período que tem esse debate aí. E aí nós começamos, na aula passada, a ver o primeiro pensador ligado à primeira corrente. Nós falamos do René Descartes e como o René Descartes representa a corrente do racionalismo. Então, o racionalismo, como nós já trouxemos, olha, isso chegou. Então, o racionalismo, deixa eu ver se a Isa entrou certinho. Entrou, maravilha. Todo mundo manda um oi para a Isa aí, chegou. Aí, deixa eu escrever no chat também. Bom dia, Pro. Bom dia. Aí, chegou. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui. Então, o René Descartes, como representando o racionalismo, ele defende a compreensão de que nós adquirimos o conhecimento de forma inata. O que, que é isso? Na medida em que nós nascemos enquanto seres humanos, nós já, pela nossa própria estrutura intelectiva, nós já conseguimos produzir conhecimento racional. E que é, obviamente, né, na medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, desenvolvendo nosso aparelho cognitivo, nós já vamos tomando condições de criar conhecimento por meio da razão, independente dos sentidos. Então, um dos grandes pilares do racionalismo é a ideia da existência de um conhecimento inato, ou seja, um conhecimento que nós já carregamos conosco só pelo fato de nós sermos seres humanos. Né? Em paralelo, nós vamos ver os outros representantes da corrente empirista, que vai dizer que o conhecimento, a origem do conhecimento se dá na experiência. Então, nós não nascemos com nenhuma espécie de conhecimento que nós já carregamos pela nossa própria estrutura enquanto pessoa. Tudo que nós sabemos, tudo que nós temos como conhecimento é porque nós adquirimos mediante os nossos sentidos, mediante a experiência que nós temos no mundo desde quando nós nascemos. A primeira olhar que nós temos, o primeiro sentimento de sabor, aquilo ali vai entrando numa cadeia de processos de conhecimento, e aí o conhecimento se dá origem a partir, então, dos sentidos. Então, essa é o grande pano de fundo da discussão entre as duas correntes. Falando especificamente do René Descartes, nós apresentamos para vocês, assim, com bastante atenção, porque é um conteúdo de prova, né? O método cartesiano, especialmente as suas 4 regras.
E aí nós vimos, então, a regra da evidência, né, que é sempre colocar em dúvida um determinado conhecimento que você carrega consigo. A regra da análise, que é você dividir um determinado objeto de conhecimento para que você consiga identificar as partes dele, mediante o entendimento das partes, você consegue concluir o todo. A regra da síntese, que é você, né, é um pouco do processo inverso da análise. Né? Da análise, você pega um todo e separa em partes para poder conhecer. No método da síntese, você pega várias partes e transforma num todo. Né? Então, você tem um método aí de pegar um conhecimento mais simples e acumulando conhecimentos, vários conhecimentos simples, até chegar num determinado conhecimento mais complexo. Né? E por último, a regra da enumeração, que é a regra de você esquematizar o seu conhecimento. Então, quando nós falamos que estamos no capítulo 2, né, do segundo ano do ensino médio, que nós estamos tratando o tópico 2.1, né, na página número 6 aí da apostila, veja que é uma forma de enumerar o conhecimento. Então, você está organizando as ideias de forma sistemática. Né? Então, esse é um exemplo de regra de enumeração. Agora, nós vamos falar de uma das frases mais famosas de toda a filosofia, né? Que é a frase penso, logo existo. É uma frase cunhada pelo René Descartes e a gente vai procurar entender o sentido dessa frase. O que essa frase quer dizer? Como a regra número 1 do Descartes é duvidar de tudo, o Descartes ele vai desenvolvendo o seu pensamento até chegar ao ponto de duvidar da sua própria existência. Olha a loucura do camarada. Ele vai duvidando, e aí ele chega ao ponto de duvidar assim: quem me garante que a experiência que eu tenho da realidade não é uma mera ilusão? Quem me garante que de fato eu existo, de que fato eu estou no mundo, de que fato eu sou uma pessoa, ou que eu não estou meramente vivendo um sonho? Quem me garante isso? Então ele vai dizer que o primeiro conhecimento que nós devemos definir é o conhecimento da nossa própria existência. E aí ele vai chegar à conclusão, à dedução lógica do penso logo existo. Eu não sei se vocês viram aquele filme Matrix, alguém viu? É um filme mais antigo, era da minha época, assim, de mais jovem, que fez muito sucesso, tal, na época, os efeitos especiais eram ultra novos. Se alguém viu esse filme, escreve aí no chat. O que é isso, Elon? O Lucas? Nunca viu? É um filme legal de ver. O Igor disse que já viu. Então, pessoal, nesse filme, o que acontece? Um determinado cara, chamado Neil, ele descobre que toda a experiência que as pessoas têm da realidade é uma fantasia, uma mera ilusão de uma máquina, de um sistema que gera essa ilusão nas pessoas, né? Tem outras formas de exemplificar esse problema filosófico, né? Me fugiu aqui. O que é Elon Musk aí? Ah, é o Tony Stark do mundo real. Ah, eu nunca vi, nunca vi. Não vou saber fazer essa análise. Mas pode ser que esteja tenha a ver. Ah, tá. Eu nunca ouvi falar desse físico. Vou procurar saber depois. Então, vamos tentar pegar a matéria aqui para explicar para vocês. Então, ele começa a. Ah, tá, lembrei o outro exemplo que eu ia dar. Alguém aqui já viu Walking Dead? Walking Dead, eu acho que vocês já viram, né? Que Walking Dead já é mais contemporâneo. O Breno já. Eu acho que eu parei na quinta temporada, eu enjoei. Falei, não aguento mais.
ver zumbi, ver esse negócio, parei. Mas eu tava gostando bastante. Ficou chato, né? O Breno, concordo com você, foi ficando enjoativo. Não sei se alguém já é o campeão. Parece que eles estão na 9ª ou na 10ª temporada já, né? O pessoal vai ganhando dinheiro com as séries e vai continuando, né? Até todo mundo cansar. Mas, enfim, eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que o Walking Dead nos quadrinhos, que tem um quadrinho do Walking Dead, que originou a série, o final do Walking Dead dos quadrinhos é que, de fato, tudo aquilo foi um mero sonho do Rick quando ele estava no hospital. Se vocês lembram bem, quem viu o seriado, né? O seriado começa, não vou dar spoiler, que é o primeiro episódio. O seriado começa, a catástrofe lá dos zumbis começa com o Rick, que é um dos personagens principais, ele acordando no hospital. Ele acorda do hospital e aí começa tudo. E aí tem a teoria de que, na verdade, tudo aquilo que aconteceu, na verdade, é um sonho da cabeça do Rick. Então, o Descartes, ele vai apresentar esse problema filosófico. Ele vai dizer assim, o que me garante que toda a experiência que eu estou tendo não é um mero sonho? O que me garante? E aí ele vai fazer o seu exercício filosófico. O que me garante que a minha própria existência não é uma ilusão? Então, tá vendo? O Descartes, ele chega ao ponto de duvidar de tudo, até de si mesmo, até dos seus sentidos, até da sua própria existência. E aí Professor, ele vai... Oi. Você já viu um filme que chama Alguma Coisa lá, Truman? É velho. Sobre um cara que ele vive numa... num reality show. Isso. Sim, vi, sim. Bem legal. Com o Jim Carrey, né? Isso. Uhum. Então, eu acho que pode representar bem também, né? Até que ponto a vida dele não era só uma mera fantasia, um mero jogo ali, ou é de fato real. São exemplos, assim, né, secundários dentro de uma outra questão que o Descartes está dizendo, que é essa dúvida da sua própria existência, né? O caso do Truman, ele não tinha, ele sabia que ele existia, mas na verdade ele estava existindo num palco de mentira. Mas o Descartes, ele vai chegar ao ponto de duvidar se ele mesmo existe, né? E aí, o Descartes, para provar a sua existência, filosoficamente, ele vai recorrer a 2 princípios da lógica. O primeiro princípio da lógica, aí você precisa anotar isso aí. O primeiro princípio da lógica que o Descartes vai usar é o princípio da não contradição. Você pode anotar aí, não contradição. O que é o princípio da não contradição? É que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Então, o princípio da não contradição. Por exemplo, a Lauren, não é possível a Lauren estar presente e não estar presente na nossa aula de hoje. Ou ela está presente, ou ela não está presente. No mesmo sentido e no mesmo tempo. Pode ser que a Lauren não esteja presente nos primeiros minutos, mas esteja presente nos últimos, mas não no mesmo tempo. Então, o princípio da não contradição, ela vai dizer que uma coisa, ela ou é ou não é. Não existe um meio termo, tá ok? Então, esse é o princípio da não contradição. Agora, o segundo princípio é o princípio da causalidade. O que o princípio da causalidade vai dizer? Que todo efeito, ele tem uma causa. Todo efeito, ele tem uma causa. Então, o que poderia ser um efeito? Um exemplo que a gente pode estar dando da nossa aula propriamente dita, o efeito
nós termos uma aula online, ela só é possível pela causa da existência de um professor e da existência de alunos. Então, todo efeito, todo fenômeno, ele só acontece porque tem causas que lhes são condições. Então, esse é o segundo princípio, o princípio da causalidade. Vamos pegar esses dois princípios e vamos entender o penso, logo existo. O Descartes vai dizer, para eu duvidar da minha própria existência, eu preciso de pensar nisso. E eu não e como o princípio da não contradição vai dizer que eu não posso pensar e não pensar ao mesmo tempo, então só o fato de eu duvidar já é um pensamento. Então eu penso. Ele chegou a essa conclusão. Agora, pelo princípio da causalidade, ele vai dizer, só que para eu pensar, eu preciso existir. Porque não tem como surgir um pensamento sem que não haja alguém que lhe dê causa. Então, se eu penso, logo existo. Tcharam! Explicado aí de uma forma bem simples, obviamente, a frase do Descartes: penso, logo existo. Então, ele vai dizer: se eu penso e se eu existo, então eu tenho a primeira certeza filosófica. Eu penso, logo existo. Só que, e aí nós já vamos para a página 9. Só que eu poderia estar simplesmente sendo enganado por alguém. Então, por exemplo, o show do Truman, que foi o filme que a Júlia citou, o Truman estava sendo enganado pelas pessoas. Então, ele achava que estava tendo uma vida, mas pelo fato de ele estar sendo enganado por todo mundo, ele, né, tinha uma impressão errada das coisas. E aí, para evitar essa conclusão da possibilidade do engano, Descartes vai lançar mão da existência de Deus, de Deus enquanto um ser bom, porque ele vai dizer o seguinte: se Deus existe e ele é bom, logo ele não vai me enganar. Então, se ele não vai me enganar, eu posso ter a segurança, o respaldo de que o pensamento que eu tenho, ele não é uma mera ilusão, um mero engano. Então, aqui, ó, quando você vai na página 9, você tem o tópico da existência de Deus, ele vai justificar a existência de Deus no fato dele ter a possibilidade de ter um conhecimento seguro. Né? Então, ainda tratando desse assunto, e aí eu já quero encerrar a aula, que eu acho que o conteúdo já está suficiente para o dia de hoje. A gente vai trabalhar aí na página 9 a classificação dos três tipos de ideias em Descartes. Então, nós temos o primeiro tipo de ideias, que são as ideias inatas. Como eu disse para vocês, as ideias inatas são aquelas ideias que as pessoas já têm consigo mesmo desde o nascimento. Só pelo fato de ser humano e ter um aparelho cognitivo saudável, né, não ser uma pessoa louca, não ser uma pessoa com nenhum distúrbio mental, essa pessoa, então, ela consegue por si obter determinado tipo de conhecimento. E a gente pode usar, por exemplo, o exemplo, a matemática. Ninguém precisa de fazer uma escola, de estudar, para saber que 1 mais 1 é 2, que 2 mais 2 são 4. Então, são contas básicas do dia a dia, em que uma pessoa que, às vezes, não é nem alfabetizada, nem passou por um processo escolar, essas contas mais simples, obviamente, ela consegue pelo uso dedutivo da sua razão. Então, são ideias inatas.
A segunda classificação é o que Descartes chama de ideias advertícias. Então, são aquelas ideias que não são construções meramente fruto da razão humana, como, por exemplo, o conhecimento matemático, mas elas são ideias que são obtidas por meio da apreensão de objetos. Então, quando você olha um determinado objeto, você obtém informações, né? Então, por exemplo, quando você me olha pela câmera do seu aparelho, aí de celular ou notebook, você vai perceber, você vai obter um determinado conhecimento que eu estou com uma camisa preta, por exemplo, ou que eu cortei o cabelo recentemente. Então, é um conhecimento advertício. Por último, as ideias factícias. E as ideias factícias são ideias inventadas pelo ser humano. Né? Então, por exemplo, as ficções científicas, né? As histórias, os filmes, as fábulas, todas elas são ideias factícias. Aqui no material didático de vocês tem uma ilustração, né, até muito bonitinha, de um gnomo e de um unicórnio. Então, tanto o gnomo quanto o unicórnio são construções da imaginação humana. E aí são o que o Descartes chama de ideias factícias. Tá ok, pessoal? Então, nós falamos hoje, fizemos uma breve revisão do assunto tratado em epistemologia moderna, né? Apresentamos uma classificação entre as duas grandes correntes desse campo do estudo da filosofia, que é a corrente racionalista e a corrente empirista. Olha, a Lauren chegou, gente. Então, meu exemplo do Descartes deu certo. A Lauren não está e está presente na aula. Tudo bem, Lauren? Dá um oi aí no chat. E, por último, nós então aprofundamos o estudo em Descartes, tá bom? Falando, né, recapitulando brevemente as 4 regras do conhecimento de Descartes e depois explicando então a sua principal frase e uma das frases mais famosas de toda a filosofia, que é o penso, logo existo. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que quer trazer? Eu estou atento aqui ao chat. Se tiver tudo ok, me mande um ok. E aí a gente já pode encerrar a aula. Então, a Gabriela ok, o Breno... Cadê? Perdi aqui. A Isa ok, o Breno ok, o Augusto, a TT, o Igor, o João. Então tá ok, né, pessoal? Eu vou encerrar aqui a gravação. Com a chegada da Lauren, todos estão presentes. E aí nós encerramos então.